Mais um exemplo de resolução. Agora a gente vai trabalhar uma inequação dentro do conjunto universo dos números reais. Então, qualquer possibilidade de número que a gente encontrar aqui na nossa solução vai pertencer ao conjunto dos números reais. Olha só, observando aqui, nós já conseguimos identificar que existe uma distributiva. Então, o primeiro passo dessa resolução é organizar a nossa inequação. Assim, nós vamos organizar da seguinte maneira: 5x menos 7 vai permanecer. Ele é menor que 8 vezes x, 8x. 8 vezes negativo 3, nós temos negativo 24, mais 8. Ótimo! Agora ainda temos o que organizar aqui nesse segundo membro. Repetimos todo o primeiro membro. 5x menos 7 menor que 8x. Eu devo 24 e tenho 8, fico devendo 16. Agora sim, nós vamos colocar x no primeiro membro, número no segundo membro, para facilitar essa nossa resolução. O menos 7 está me atrapalhando, vai trocar de membro somando. Então, 5x é menor que 8x menos 16, mais 7. Ainda, o 8x me atrapalha, troca para o primeiro membro, mudou de operação. 5x menos 8x é menor que menos 16 mais 7. Pessoal, menos 16 com positivo 7, nós teremos negativo 9. Já podemos organizar. Eu tenho 5x e devo 8x, fico devendo 3x, isso é menor do que menos 9. E é nesse momento que eu quero que você tenha muita atenção. Gente, aqui, quando a gente multiplicar isso aqui, como a gente está falando de números reais, nós vamos ter vários valores, só que pense no valor de x. Esse valor aqui, se a gente multiplicar ambos os membros por um número negativo, nós teremos a inversão do sentido dessa inequação. Então, toda vez que a gente chegar aqui um valor de x negativo, a nossa incógnita for negativa, o nosso valor do segundo membro pode ser tanto positivo ou negativo, isso não vai interferir, mas o que eu quero que você pense é que se a incógnita chegou nesse passo, chegou no último processo de resolução e ela apresenta um número negativo, o que a gente vai fazer? Nós multiplicamos essa inequação por menos 1, para que o valor aqui do nosso x passe a ser positivo. Só que é nesse momento que ocorre a inversão do sentido. E aí a gente precisa inverter o nosso sinal para continuar a nossa resolução. Então aqui nós vamos ficar com o seguinte: menos 1 que multiplica 3x, menos 3x, fica positivo 3x. Inverte o sinal. Menos 9 vezes 1 é 9. Então, nesse processo aqui é que a gente precisa fazer a multiplicação por menos 1, exatamente para que a gente consiga organizar o sentido da nossa inequação. Isso sempre, gente, sempre, quando aqui o x ficar com um valor negativo, é isso que vai acontecer. Multiplica por menos 1, ele volta a ser positivo, independente aqui do valor que estiver no segundo membro, certo? Se for um valor positivo ou negativo, isso não interfere. O que interfere é que essa nossa incógnita sempre vai ter que ser positiva. Aí pensa o seguinte: o 3 está multiplicando, troca de membro dividindo. X será maior que 9 dividido por 3, x será maior do que 3. Então, aqui, inverteu o sentido. Nós começamos com o primeiro membro menor que o segundo membro e terminamos com o primeiro membro maior que o segundo membro, justamente pela inversão do sentido. Aqui seria o princípio multiplicativo. Certo, gente? Aquele último caso que a gente viu lá na análise dos princípios de equivalência lá no nosso segundo vídeo. Então, tome cuidado. Ainda nos resta finalizar essa resolução, escrevendo a nossa solução. A solução, nós teremos aí um x que pertence ao conjunto dos números reais, tal que esse x, ele é maior do que 3. Então, todo valor maior do que 3 resolve, faz parte do conjunto solução desta nossa inequação.
não esqueça que ao final de cada conteúdo, você vai receber um mega simulado na plataforma EBTest, que traz, além de vários exercícios, um vídeo gabarito explicativo em cada alternativa, que é para você sair sem dúvida nenhuma e conseguir se preparar muito bem com as nossas videoaulas e muitos exercícios na sua prova de Enem, para a sua prova de vestibular, para o seu colégio. E você só larga pra gente um likezinho aí, dá uma compartilhada nos nossos vídeos e conta pra todo mundo que aqui você estuda com videoaulas e resolve exercícios com vídeo gabarito e tudo mais. E nós vamos lá para likezinho, like. Nós vamos fazer um gancho com as funções polinomiais do primeiro grau, relembrar um pouquinho sobre sobre a análise gráfica e ainda aprofundar esse nosso estudo fazendo a análise do sinal dessas funções. Uma função do primeiro grau é aquela função que se apresenta da forma ax mais b, ou seja, pode ser um f de x igual a ax mais b ou ainda y igual a ax mais b. Então, essas são as caras da nossa função do primeiro grau. Quando nós temos um exemplo, f de x igual a 2x mais 6, o 2, ele vai ser o nosso coeficiente angular. O que significa o coeficiente angular? É o valor que está acompanhando o x. Esse coeficiente, ele vai determinar se a nossa função está sendo crescente ou decrescente. Ainda, como ele vai determinar? Sabendo que se esse a for o número maior do que zero, a nossa função é crescente. Se ele for o número menor do que zero, a nossa função será decrescente. O 6 é o nosso termo b, aqui da nossa função, é o termo independente. Ele será o nosso coeficiente linear, sempre o coeficiente linear. Este coeficiente, ele indica exatamente o lugar aonde a nossa reta, que é o tipo de gráfico formado por uma função do primeiro grau, intercepta o nosso eixo y. E aqui a gente vai fazer algumas análises desse sinal. Além de relembrar um pouquinho sobre essas funções, a gente vai aprofundar analisando esses sinais. Que sinal tem essas nossas funções? Aonde o nosso x vai ser, aonde a nossa função aí vai ter um valor positivo, aonde ela vai ter um valor negativo. Mas para isso, a gente começa analisando. Se a minha função for igual a zero, qual vai ser o meu valor de x? Ou seja, se a gente disser que f de x é igual a zero, então a gente vai encontrar qual é o x, qual é o valor de x para y igual a zero, porque o nosso f de x é exatamente o y igual a zero. Então, se a gente pegar essa nossa função, nós teremos aí 2x mais 6 igual a zero. Nós resolvendo, se a gente resolver então essa nossa equação, nós teremos exatamente o ponto em que a nossa reta vai cortar o eixo x. Tendo o ponto que intercepta o eixo x e intercepta o eixo y, a gente pode montar um esboço desse gráfico. Olha só, 2x será igual a negativo 6. X será igual a negativo 6 dividido por 2, x é igual a menos 3. Então, eu tenho, quando o meu y é zero, o meu x é negativo 3. Aqui está o ponto, olha só, aqui a gente tem os valores negativos e aqui está o ponto menos 3. Então, é exatamente neste ponto que a minha reta vai interceptar. Além do nosso coeficiente linear ser 6, então a gente tem aqui o ponto 6 para x, 0 para y, e a gente pode traçar aí a nossa reta, que representa, então, graficamente, a nossa função do primeiro grau, 2x mais 6. Então, f de x igual a 2x mais 6. Quando eu te falava de análise de sinal, olha o que a gente vai pensar. Como a nossa função, ela é uma função crescente. Por que crescente? Porque o nosso a é maior do que zero. Ela está crescendo, ou seja, conforme a gente for aumentando valores de x, o que está acontecendo com essa nossa função?
Se eu aumentar o valor de x, esse valor aqui, o menos 2, ele vai se ligar com o valor positivo de y. Então, do menos 3 para a direita, qualquer valor de x que a gente pegar aí para encontrar o par ordenado, nós teremos aqui um valor positivo para y. Então, quer dizer, como eu estou crescendo, todo valor à direita do menos 3 vai ser um valor positivo dessa nossa função. Vai ter um valor positivo com o y. Novamente, se eu pegar o menos 2, o meu f de x vai ser um valor positivo. Vai ser um valor maior do que zero. Então, todo número que a gente pegar à direita deste menos 3, é isso que vai acontecer. Por quê? Porque a nossa função está crescendo. Olha aqui, ó, se a gente ligar, qualquer valor, se a gente ampliar essa nossa função, a gente vai sempre ligar com valores positivos de y. Então, é aí a nossa primeira análise de sinal. Agora, se a gente pegar valores à esquerda do menos 3, valores de x, menos 4, menos 5, menos 6, a gente vai perceber que esses valores aqui, se a gente ampliar essa nossa reta, eles vão se ligar com valores negativos de y. Então, todo valor que está à esquerda do nosso menos 3 vai ter um valor negativo nessa nossa função. É por isso que na análise de sinal, a gente nem precisa sempre fazer o esboço do gráfico. Eu estou fazendo o esboço para que você analise o seguinte. Nós temos aí, então, o menos 3, que é exatamente o local onde a nossa reta está interceptando. É onde o nosso y é igual a zero. Ótimo, é isso que a gente precisa saber, a primeira coisa para poder analisar o sinal. Então, aqui, quando a gente analisa o sinal menos 3, a nossa função é crescente, porque o nosso coeficiente angular é um número maior do que zero. Então, a nossa reta está crescendo, ok? Todo valor à direita será positivo, todo valor à esquerda será negativo. E aí, a gente conclui o seguinte: se nós tivermos um x igual a 3, isso identifica que o que identifica na nossa função o x ser igual a menos 3, não a 3. Aqui a gente tem o menos 3 porque é onde intercepta. Se o nosso x for negativo 3, que é o que a gente tem desenhado aqui, o que acontece com o nosso f de x, com a nossa função? A nossa função tem valor zero, porque foi exatamente o que a gente analisou aqui, ó, o ponto onde intercepta esse eixo x. Ainda, se nós tivermos um x maior do que menos 3, ou seja, se a gente pegar valores maiores do que menos 3, o que acontece com a nossa função? A nossa função, nosso f de x, vai ser o quê? Um valor maior do que zero. Eu vou ter um valor positivo para essa função. Ainda eu tenho que analisar quando o nosso x for menor do que negativo 3. Quando a gente olhar aqui à esquerda desse menos 3, o que acontece com a nossa função? Ela é um valor negativo, ou seja, nosso f de x, ele vai ser necessariamente menor do que zero. Toda vez que a gente quiser analisar esse sinal, é exatamente isso que a gente vai fazer. Nós precisamos verificar qual é exatamente o ponto em que essa nossa função intercepta o eixo x. Para encontrar isso, a gente vai igualar o y a zero, ou seja, eu chamo meu y de zero, a minha função de zero, então eu encontro o valor de x que intercepta o eixo, porque o meu y é zero. Resolvendo aí, a gente tem o par ordenado exato da onde essa função vai interceptar. Segundo passo é verificar se essa nossa função ela é crescente ou decrescente. Neste caso, ela é crescente, ela está crescendo porque o nosso coeficiente angular é o 2, ele é um valor maior do que zero. Depois disso, a gente analisa. Se a gente pegar valores à direita do menos 3, a gente tem valores positivos, está crescendo. Agora, se nós pegarmos à esquerda, nós temos valores negativos, ou seja, está decrescendo aqui nesse pedaço. A função será negativa. As três análises de sinal dessa função é exatamente o seguinte.
Se esse x for igual a menos 3, eu tenho f de x igual a 0. Eu chamei o meu y de 0 para fazer essa análise. Agora, se o meu x for um número menor do que menos 3, a minha função também será um valor menor do que 0. Se eu tiver um x maior do que menos 3, a minha função será, então, maior do que 0. E assim a gente conseguiu analisar o sinal de uma função usando os conceitos de uma inequação. Onde estão as inequações? Estão aqui nas nossas desigualdades, olha só. A gente acaba usando os conceitos que a gente viu. Então, tome cuidado. Analise cada questão. Se é para você fazer análise do sinal de uma função do primeiro grau, é justamente para você mostrar o que acontece, qual é o ponto de intersecção no eixo x, onde ele intercepta o eixo x, e ainda mostrar o que acontece à direita e à esquerda e exatamente naquele ponto. Corre para o próximo vídeo que tem mais exemplos.